A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Uma boa noite a todos os irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, a sua amada igreja, este dia do Senhor, a qual nos reunimos para adorar o Senhor, louvá-lo na beleza de sua santidade e também ouvirmos a instrução da palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 4, estaremos lendo a partir do verso 17 até o verso 25. Livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos fica logo após Atos. Vem os evangelhos, Atos, a epístola de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Jesus o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus e oremos. Ó Deus, aqui estamos nós, ó Pai, diante da Tua palavra. Ó Senhor, e Tua palavra ela é viva, é eficaz, é poderosa, é suficiente para trazer vida aos nossos corações. Ó Deus, eu peço nesse momento que o Senhor venha tornar a Tua palavra viva em cada mente. E nesse momento, Senhor, todas as distrações, todas as preocupações, tudo aquilo que desliga o Teu povo, ó Pai, venha ser repreendido no nome de Jesus. E que cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento, seja pela internet, seja neste lugar, possa se chegar com reverência, Senhor, diante de Ti, e ouvir a Tua instrução, ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, nessa noite. Só o Senhor, meu Pai, pode penetrar até o coração do homem e discernir as intenções. Só o Senhor, meu Pai, pode comunicar vida àqueles que estão mortos. Só o Senhor, meu Deus, pode nos libertar da nossa cegueira, da nossa paralisia espiritual. Só o Senhor, meu Deus, e mais ninguém. Faz Tua obra nessa noite avançar. Glorifica o Teu Filho, em nome de Jesus. Todos dizem amém, meus irmãos. Amada igreja do Senhor, hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos encerrando esse capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a qual estamos estudando aqui todos os domingos, expondo a palavra de Deus verso a verso. E hoje nós chegamos ao título da mensagem, que é Abraão, esperando contra a esperança. E essa é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem a qual tem por objetivo despertar os nossos corações, despertar a nossa confiança em Deus, despertar a nossa fé diante
da atual situação a qual vivemos, diante da realidade do tempo presente, a qual muitas das vezes parece que estamos sucumbindo, ou estamos fazendo naufrágio na fé a qual o Senhor Jesus nos chamou. Portanto, amados, eu peço que enquanto os irmãos ouvem, estejam intercedendo e orando por nós, para que o Senhor nos dê a palavra ao abrir da boca, para que o Senhor, Ele venha glorificar o seu nome por meio da sua palavra. Amados irmãos, no verso 17 até o verso 25, o verso 17 foi exposto na última mensagem, mas nós estaremos passando por ele novamente, até para fazermos esse link, fazermos essa continuidade, e também para termos esse pano de fundo acerca da fonte da nossa fé. Então nós separaremos esse texto do verso 17 ao verso 25 em 4 partes, para ficar didático a exposição. Então, no verso 17 nós estaremos trabalhando acerca da fonte da verdadeira fé. No verso 18, a fé de uma esperança triunfante. Do verso 19 ao verso 21, trabalharemos sobre a certeza que vence a dúvida, a fortaleza que vence a fraqueza. E do verso 22 ao 25, um único caminho da justificação. Então, a título de introdução, nós temos aqui o apóstolo Paulo, trazendo esse personagem, mais uma vez, Abraão, a fim de provar para os judeus, a qual os gentios, eles são recebidos na fé, eles adentram, eles entram, se tornam participantes da fé, no reino de Deus, da mesma maneira que Abraão, da mesma maneira que os judeus participaram, isto é, pela fé. E portanto ele vai provar isso, amados, mostrando que, ao final nós veremos que o apóstolo Paulo prova que quando Abraão creu, quando Abraão foi justificado, não havia lei. E além do mais, não havia Deus instituído ainda a circuncisão. Mas portanto foi dito que Abraão foi justificado. Portanto, a justificação foi recebida por Abraão, o servo de Deus, aquele que creu em Deus, primeiro, antes da lei, segundo, antes da circuncisão, que era um dos ritos que os judeus tanto se gloriavam por ter essa marca. E o mais incrível de tudo é que, da mesma maneira que Abraão foi justificado por Deus, nós, crentes em Jesus, no ano 2023, somos de igual forma justificados da mesma maneira que Abraão foi. Isto é, unicamente pela nossa confiança na palavra de Deus. Portanto, observe no verso 17, pode manter a sua Bíblia aberta, a fonte da verdadeira confiança. E ele vai dizer: por pai de muitas nações, está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então observem, amados, que em primeiro lugar, a fonte da fé verdadeira é Deus, e Deus somente. A palavra fala que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. A fé vem dEle, Ele é o autor da fé. Portanto, amados irmãos, observe que Abraão, ele creu em Deus. E crer é colocar confiança. Crer é não duvidar da palavra. Crer é uma firme convicção na palavra de Deus. É tomar Deus pela palavra e se assegurar nessa palavra. Portanto, observe, quero que os irmãos abram o livro de Hebreus,
no capítulo 11, o verso 1, para nós analisarmos a respeito dessa confiança em Deus. Hebreus, o capítulo 11, assim diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só a definição do que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Isso parece loucura, não é? Mas isto é fé. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Ele, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Observe, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, chegamos agora no personagem que estamos expondo. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé, irmãos. Saiu sem saber para onde ia. Continuemos a leitura. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel, aqui é um testemunho de Sara, a escritura dando testemunho de Sara, a esposa de Abraão. Ela teve por fiel aquele que o tinha prometido, por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessando-as. Aleluia! Vendo de longe. Eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto, dizem claramente, mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejavam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e se chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar a Isaque. E daí também em figura, ele o recobrou, ou seja, ele o recebeu, como estivesse o recebendo dos mortos.
E aqui eu queria pular para o verso 32. Verso 32 de Hebreus 11 vai dizer: e que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, eles andaram. E todos estes, tendo alcançado testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Diga amém. Irmãos, por que essa leitura extensa? Porque aqui, amados irmãos, nós vemos um pano de fundo histórico, narrado pela própria Escritura, de como por meio da fé, da confiança em Deus, homens e mulheres, como eu e você, fizeram um reboliço nessa terra. E unicamente, amados irmãos, não por força, não por obras, não porque eles eram bons, não porque havia virtude, não porque eles eram acima da média, melhor que os demais, não, mas uma coisa, porque eles confiaram em Deus. E observe que quando o texto inicia aqui no verso 17, ele começa falando a fonte da verdadeira fé, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, aquele que vivifica os mortos, aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Nós precisamos entender, quando olhamos para esses homens, Abraão, Isaque, Jacó, nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, esses homens são gigantes. Ah, irmão, mas também Abraão é Abraão. Quem sou eu? Comedor de feijão, de farinha, um simples homem aqui. Não sou um profeta, sou simplesmente um trabalhador. Outro pode dizer, eu sou simplesmente um servente, um pedreiro, um mestre de obras, um ajudante, um arquiteto. Mas, irmão, eu faço obras tão simples. Como posso me considerar a Davi, a Gideão, Jefté? Mas observe, amados irmãos, que aqui está, Abraão creu, a saber, em Deus. O segredo de Abraão, do sucesso destes homens de Deus, não está na virtude, na força da carne, no poder, no intelecto, o quanto eles eram bons, o quanto eles eram diferenciados, não. Estava no Deus em que eles colocaram a confiança. Portanto, meu irmão, não é na tua capacidade, não é o teu intelecto, não são as tuas posses, mas é o Deus que tu serve, é o Deus que tu confia, é o Deus que tu põe a tua confiança, que tu diz, ó, eu creio na palavra desse Deus. É por isso que Jesus, ele diz, ora, se a tua fé for semelhante a um grãozinho de mostarda. Estava hoje trabalhando com as crianças sobre isto, um grão de mostarda. Irmão, o que é um grão de mostarda? É menor do que um grão de arroz. Você pega assim no dedo, quase não dá para ver. Mas observe que se sua fé for pequenininha, direis para esses montes, transporte-se para os mares, e eles se transportarão.
Ou seja, Jesus está dizendo, não é o tamanho da sua fé, mas é em quem você coloca a sua fé. Abraão colocou a fé em Deus. Abraão tomou a Deus pela palavra. Abraão firmou a sua confiança e a sua esperança em Deus. Mas a verdade é que em nossos dias, nós temos confiado, quantas vezes, irmãos, confiamos nos políticos? Quantas vezes, irmãos, confiamos no nosso trabalho? Quantas vezes confiamos na nossa inteligência, na nossa capacidade, nos nossos meios, na nossa família? Confiamos. Confiamos em muitas coisas, mas em Deus quase não existe confiança. Onde estão aqueles que confiam no Senhor? A fé de Abraão, a confiança de Abraão foi a confiança posta em Deus. Observe que há uma diferença entre a palavra de Deus e a palavra dos homens, a promessa de Deus e a promessa dos homens. O homem dá uma palavra agora, mas amanhã ele volta atrás. O homem cria uma lei agora, mas amanhã ele já anula aquela lei, já cria uma nova lei. Os homens falam algo agora, mas amanhã já é outra coisa diferente. Mas o Senhor diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Senhor, aquilo que era há 10 séculos atrás, há 100 séculos atrás, continua sendo a mesma palavra, porque Deus, nele não há mudança nem sombra de variação. Amados, eu quero te chamar nessa noite para colocar a tua confiança, a tua fé, como fez Abraão. Tirar a confiança de coisas que são tão movíveis, que são tão perecíveis, e colocar em um baluarte seguro. Isto é, Deus. Observe então, esse Deus, Ele é aquele que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem. Portanto, esse Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse é o problema, irmãos, é que nós não conhecemos a Deus como Ele é. Muitos acham, muitas das vezes, que Deus é como um Papai Noel, que está com a barbona sentado lá em um trono, recebendo pedido, e é por todos. Deus é por todos, Deus ama a todos, está aqui à disposição. O velhinho bondoso lá no trono, dando presentes para aqueles que chegam e oram e fazem uma penitência. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus pagão. Esse é um Deus criado pela imaginação dos homens. O Deus que nós servimos, aqui está a palavra de Deus dizendo, Ele é o Deus que vivifica os mortos. Ele é o Deus que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. João Calvino, ele diz, quando nós somos chamados por Deus, saímos do nada. Observe a nossa situação, mortos em pecados, em ofensas, e Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos tira, mesmo não sendo ninguém, mesmo não vindo de uma família importante, mesmo não tendo um nome, mas Ele nos chama, Ele nos tira lá de baixo. Ele desceu de cima, dos mais altos dos céus, para vir até as nossas misérias, e Ele vai até um prostíbulo, Ele vai até uma cadeia, Ele vai até a perdição, até um bar, e Ele levanta, toma pela mão e diz, olha, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele dá um banho do sangue do Calvário, purifica, santifica, dá uma roupa nova, dá sapato novo, põe um anel no dedo e diz, é meu filho. Esse é o nosso Deus. Ele vivifica os mortos. Quem sabe nessa noite você está aqui morto espiritualmente. Você está morto para com Deus, não há vida espiritual em você. Não há alegria em Deus, não há nenhum sentimento para com Deus, você não louva a Deus, não se prostra diante de Deus, não rende graça a Deus, não confia em Deus. A sua confiança é uma confiança idólatra, porque é uma confiança que não está estabelecida na palavra de Deus. Observe, amados, que nós não podemos confiar em nada qual Deus, Ele não diz de si mesmo na sua palavra. Como você pode confiar e acreditar que Deus fará algo que Ele não falou que ia fazer?
Porque ele diz: eu velo com a minha palavra para cumprir. Ele não vela, ele não tem compromisso com a palavra do pregador, com a palavra do pastor, com a palavra de político, com a palavra de imperadores, de reis, de homens da terra, mas ele tem compromisso com a sua palavra. Portanto, amados irmãos, se queres estar firme em algo, esteja na palavra de Deus. Portanto, ora. Observe que Abraão, quando foi chamado por Deus, ele não teve sinais, não teve experiências miraculosas, não teve nada disso. Se você ler lá Gênesis 12, apenas dito, e falou Deus com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus. E Abraão creu e saiu. Abraão vai para onde? Nós lemos. Não sei. Deus falou que estou indo para uma terra que Ele ainda vai me mostrar. Você já imaginou, irmão, uma pessoa chega para você e diz assim: arruma as malas, vende tudo e sai dessa cidade. Sai para onde, Deus? Eu lhe mostro no caminho. Você já imaginou você chegando para sua esposa? Já pensou o Diego falando com a Mariana: Mariana, nós estamos de mudança, vamos partir. Para onde? Não sei. Que é isso? Mas a fé no Deus que dá vida aos mortos, a fé no Deus que chama as coisas que não são como elas já existissem. Oh, amados irmãos, não há como duvidar, não há como colocar em jogo a palavra de Deus, quando é a palavra de Deus. Mas observe só que muitos hoje nos nossos dias estão esperando ficar rico. Muitos em nossos dias estão esperando um equilíbrio financeiro. Estão buscando em Deus nisso, estão orando, fazendo campanha, está buscando o casamento dos sonhos. Onde está isso na palavra de Deus? O que foi que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Riquezas, não ponha nisso o teu coração. Onde estiver a tua riqueza, ali estará o teu coração. Mas Senhor, mas para onde eu vou? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou trabalhar? Como vai ser amanhã? Veja os lírios dos campos. Vejam os pardais. Os lírios estão cuidados pelo Senhor, estão vestidos, e nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. Veja os pardais do campo, se alimentam todos os dias. Oh, amados irmãos, esta é a confiança na palavra de Deus. Aí eu chego e digo: o Senhor falou que cuida dos seus, cuida de mim, cuida da minha família, porque Ele cuida dos passarinhos, então Ele cuida de mim. E eu posso chegar em oração e dizer: Deus, Tu prometeu na Tua palavra que Tu cuidaria de mim, se eu confiasse em Ti, se eu me rendesse, se eu buscasse o Teu reino em primeiro lugar. O Senhor prometeu, está aqui na Tua palavra. Eu posso chegar diante de Deus e orar assim. Mostra o Teu cuidado, Senhor. Tem misericórdia, ajuda-me a sair dessa. Eu estou buscando o Teu reino em primeiro lugar. Não amo o mundo, eu amo a Ti. E vê a escassez, Senhor, o alimento. Vê, Senhor, essa preocupação, essa situação. Nós podemos ir ao Senhor, mas não podemos ir ao Senhor e dizer: Senhor, cadê que eu ainda não fiquei rico? Senhor, cadê o carro do ano que não chega? Cadê aquela casa? O Senhor, esperei tanto tempo. Você esperou talvez o que aquele falso profeta disse, o que aquele falso mestre disse, o que aquilo que saiu lá das entranhas da mente dele, mas não saiu da palavra de Deus. Amados irmãos, nós precisamos aprender a nos apropriar na palavra de Deus. O que Deus falou, devemos segurar pela palavra, estar firme nisso. Essa é a questão de tanta ansiedade, irmãos. Essa é a questão de tanta gente decepcionada, porque está buscando o que Deus Ele não falou que iria ser encontrado. Está confiando no que Deus falou que não era para confiar. Onde estão aqueles que confiam na palavra de Deus?
Onde estão aqueles que confiam em Deus, e Deus somente diz assim: ó Deus, o que tenho eu nos céus além de ti, e na terra, quem há que eu queira mais que a ti? Não é carro do ano, não é a roupa de grife, não são os confortos da terra, é o Senhor. O que eu quero é o Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Onde estão aqueles que têm fome e sede de Deus? Onde estão aqueles que dizem: quando, Senhor, entrarei e me colocarei diante da tua presença, como disse o salmista? Mas qual o problema, irmãos? Não está na palavra de Deus, está em nós. Estamos confiando e buscando o que Deus não falou, o que Ele não prometeu. Portanto, a fonte da verdadeira fé repousa na pessoa de Deus, na palavra de Deus. Você entende isso? Você chega e diz assim: mas por que você continua caminhando? O porquê você continua na fé? O porquê você continua nesse projeto? O porquê você continua nessa caminhada? O porquê você continua nesse casamento? O porquê você não desiste desse filho? Por que você não desiste desse projeto? Você diz: porque Deus falou na sua palavra, e eu estou aqui. Eu vou continuar. Eu vou insistir, porque está claro na palavra. E eu confio em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Chegava para Jó e dizia: Jó, rapaz, o que está acontecendo? A esposa: amaldiçoa Deus, Jó, e morre, acaba com isso. Não, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Deus deu, Deus tomou, mas bendito é o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu irei tornar. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu confio em Deus. Se eu estou andando conforme a palavra de Deus, se eu tenho crido conforme a palavra de Deus, se eu estou andando conforme a palavra clara estabelece, ora eu devo confiar, eu devo suportar, eu devo ir mais uma milha, porque Deus, Ele é fiel. Não vai faltar força, não vai faltar coragem, e nessa noite Deus está falando para você pela sua palavra: encoraje e confie em mim. Não confie nos homens, não confie em você mesmo, confie em mim. Você nunca, jamais irá se decepcionar se confiar em Deus. O pastor pode te decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Deus não, porque Ele é imutável. Ele nunca muda, não há sombra de mudança nem variação no Senhor. Observe que essa fé, ela é uma fé de uma esperança triunfante. Essa fé, ela é especial, irmão, é importante nós termos ela, porque ela não é uma fé que sucumbe, não é uma fé que naufraga, não é uma fé que se acaba. Se você tem a fé verdadeira, essa fé, ela não naufraga, ela não é destruída, porque o pavio que fumega não se apagará, e a cana trilhada não quebrará. Oh, se é a fé que vem do alto, se é a fé que é dom de Deus, se é a fé que é obra do Espírito, conforme Gálatas 5, pode estar um paviozinho fumegando, o vento sopra, e está lá o paviozinho, mas não vai apagar, porque a fonte desse fogo não é da terra, é do céu. Quem está segurando essa cana trilhada, as fibras que estão por dentro, é espiritual, é da graça de Deus, vem do alto, não é da terra. Portanto, não vai quebrar, não vai apagar. Observe o verso 18, vai dizer: o qual em esperança creu contra a esperança. Olha que fé triunfante, a fé que se apoia em Deus. A fé que não está no político, a fé que não está no dinheiro, a fé que não está no otimismo. Vai dar tudo certo. Por que vai dar tudo certo? Não, porque sempre dá certo, no final dá certo, no final o bem vence. Não. O cristão diz: em Cristo sou mais que vencedor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é uma fé por fé, não é um otimismo por otimismo, é a fé na pessoa de Cristo. A fé que se apropria de Cristo. Portanto, observe: o qual em esperança creu contra a esperança.
tanto que tornou-se pai de muitas nações. Isso ficou provado porque ele se tornou pai de muitas nações. Agora observe, isso aconteceu conforme o que lhe fora dito. Quem foi que disse isso? Deus. O que foi que Deus falou? Assim será a tua descendência. Portanto, observe, meus amados irmãos, Abraão, ele creu, em esperança ele creu. O que é essa palavra esperança? Os irmãos sabem, esperança é algo que se espera, simples assim. É uma convicção, é uma expectativa de algo que se deseja. Esperança, expectativa. É uma confiança, uma expectativa naquilo que é certo. Então observe que Abraão, ele creu em esperança contra a esperança. William Hendricks, ele traduz essa sentença dessa forma: contra toda esperança, Abraão creu na esperança. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Eu vou explicar de maneira mais natural possível, do nosso dia a dia. Imagine que você olha para os seus filhos, e você tem a sabedoria da palavra de Deus, ou você tem o conhecimento, o senso comum, a sabedoria dos pais que foi lhe dada, e você olha para esse filho, você olha para a sua família, e você diz assim: não tem jeito, perdi o meu filho para as drogas, uma coisa tão natural, infelizmente hoje nos nossos dias. Perdi esse meu filho para as más amizades, perdi essa minha filha para a prostituição, perdi o meu esposo para o alcoolismo. E você olha, qual a esperança? O que é que se espera disto? Morte. O que se espera disso? Um abismo chama outro abismo, cada vez pior. A esperança é essa. De tanto esperar, de tanto aguardar, de tanto clamar a Deus, mas a situação não foi mudada. E você olha para a situação e diz: perdi as esperanças. Você olha e diz: olha, a minha esperança desses meus pais, da forma como eles estão, assim, religiosos, nessa religião falsa, não tem como serem salvos. Não tem como. Mas observe que aí você começa a colocar os olhos em Cristo. E você começa a olhar para o Senhor, para as suas palavras. Você começa a olhar para a esperança que há no Senhor. E você, diante da palavra do Senhor, você começa a esperar no Senhor algo contrário àquilo que você espera pela ordem comum das coisas, pelo desenrolar natural das coisas. Isso é, em esperança, crer contra a esperança. Observe isso, se não fica de maneira mais fácil de entendermos. Abraão aqui, ele tinha 100 anos aproximadamente, quando Deus faz a promessa de que ele teria um filho da sua própria descendência com a sua esposa Sara. E se nós olharmos qual era a esperança de Abraão, 100 anos, eu não espero mais ter um filho. Abraão, quem sabe ele naturalmente, ele estava convicto, ele tinha certeza de que um filho não viria de Sara. Primeiro porque a sua esposa já estava com 90 anos, já havia cessado o costume das mulheres. O seu ventre, a escritura diz que estava amortecido, não podia mais gerar. A vitalidade de Abraão já não existia, não podia mais gerar, tanto Abraão como Sara. A esperança acabou, não há mais esperança. Quem sabe se eles fossem para os médicos, diria: acabou, impossível.
aí já atrofiou, aí não tem mais jeito, não gera mais, não tem mais hormônios, acabou tudo. Não é possível. Impossível. A esperança, então, morreu. Mas observe que Abraão, então, ele ouve a palavra de Deus, e Deus ele diz o quê? Abraão, você vai ter um filho. E o que acontece? Abraão começa então a esperar no Senhor, e essa esperança contraria a esperança natural da carne. Então observe, amados irmãos, que mesmo diante das nossas vidas, muitas das vezes diante dos nossos olhos, algo ao nosso ver é impossível, perdemos as esperanças. Não há uma saída, não há uma alternativa, não há uma forma de sair desse buraco, dessa situação, deste caso, deste problema. Não há como remediar esse filho, esse esposo, não há como restaurar esse marido, essa família. Mas aí o cristão começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a olhar para as promessas de Deus, e aí esse cristão ele começa a ter esperança contra a esperança natural. Observe então, amados, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 2, diz que a esperança adiada, ela desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Observe que quando Abraão recebeu a promessa em Gênesis 12, 4, ele tinha 75 anos de idade. Grave isso, 75 anos de idade. Um ancião. Mas observe, amados, que em Gênesis 16, Abraão já tinha 86 anos, 11 anos, 10 a 11 anos se passaram, e a promessa não cumpriu. Abraão continuava sem um filho. Mas observe que ali, Abraão ele tenta dar um jeitinho, ajudar ali a Deus, e é dado a ele. Sara diz, olha, como o Senhor fechou o meu ventre, toma aqui um descendente, gera um descendente dessa minha escrava. E é dada Agar, uma egípcia, a qual nasce Ismael, que é o pai dos árabes. E observe, amados irmãos, que ali naquele momento, Abraão, ele diz, bem, então é assim que Deus vai cumprir a promessa. Que bênção, tem uma descendência. Mas não foi isso que Deus tinha falado. Em Gênesis 17, Abraão agora está com 99 anos, 24 anos depois que Deus fez a promessa. 24 anos de espera. E Deus ele diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Abraão não é Ismael, Abraão. É de Sara. De Sara, suscitarei a tua semente e os teus descendentes. É da tua esposa que está com 90 anos, é dela, Abraão. Portanto, observe, amados, que a promessa, a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Quem sabe você está esperando, está orando há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, pelos seus pais, pela conversão do filho, por uma cura, quem sabe você pede a Deus, Senhor, dai-me saúde. O apóstolo Paulo, ele orou insistentemente a Deus, e Deus ele disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Nem sempre Deus vai dar aquilo que nós pedimos, irmãos. Nem sempre Deus ele vai realizar o anseio do nosso coração, porque não há promessa para isto, saúde para todos.
Não, no mundo tereis aflições. Muitas das vezes nós temos graça para suportar a enfermidade. Nós temos graça para suportar as dificuldades. Nós temos graça para passar na cova dos leões. Deus não nos tira não nos livra de passar pela cova dos leões. Não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra de dentro da fornalha. O Senhor não deixará que a tua fé faça naufrágio. Ele dará força. Isso não quer dizer que Ele vai lhe livrar de todos os problemas, que vai um estralar de dedo e tudo estará resolvido, não. Muitas das vezes essas coisas são para nos aperfeiçoar, estão nos moldando, está nos forjando. Estava conversando essa manhã com um irmão, e ele contando a sua trajetória no mercado de trabalho, na sua vida profissional. Ele dizia: meu irmão, olha o quanto eu fui pressionado, o quanto foi difícil. Eu saí daquela empresa, foi criada uma situação, eu saí e trabalhei em outros negócios, depois retornei em uma condição bem melhor, e a pessoa a qual havia me pressionado, oprimido, estava ali com lágrima nos olhos, me abraçou e agradeceu a Deus por eu estar ali de volta. E eu não entendia. Muitas das vezes nós estamos no processo de Deus, e nós choramos, e nós clamamos, e nós às vezes nos voltamos contra Deus. Deus me tira dessa situação, e Deus está dizendo: não, é a escola, é a sua missão, é para isso que eu te chamei, esse é o teu processo, esse é o seu caminho. Mas uma coisa nós temos certeza, irmãos, é que na tribulação Ele não nos deixará, na fornalha Ele entrará conosco, na cova dos leões o leão fechará a boca. Ainda que soframos um naufrágio como o apóstolo Paulo, mas a sua boa mão estará estendida sobre nós. Nós cumpriremos a nossa carreira, completaremos, acabaremos o combate, guardaremos a fé até o último momento em que Deus Ele tenha determinado. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi decapitado. Mas observe que durante toda a sua vida, Deus o livrou, Deus o guardou. Todos nós, amados irmãos, estamos nessa terra, estamos aqui com os nossos dias contados, temos a soma dos nossos dias. E observe, amados irmãos, que muitas das vezes nós esperamos, é como que o paraíso fosse aqui agora. Queremos conquistar tudo que podemos, queremos toda a felicidade do mundo que pudermos, somos egoístas, avarentos, egocêntricos, esperamos tudo aqui agora. Qual é a sua esperança, meu irmão? Se perguntasse para os irmãos, irmão, uma entrevista aqui, sem perguntar para você, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança, meu irmão? Será que nós ouviríamos de algum irmão, a primeira coisa dizer: meu irmão, a minha esperança é a volta do Senhor Jesus. Eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. A minha esperança, meu irmão, é a ressurreição dos mortos. Qual a sua esperança? A glorificação. É o fim de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Qual a sua esperança, meu irmão? É o fim de toda a tentação, de estar livre de pecar contra meu Senhor, de receber um corpo glorificado, uma mente renovada. Isso estou esperando. Ô, meu irmão, quais são as suas maiores esperanças? Um bom trabalho, casar, ter 2 filhos, fazer uma renda extra, conseguir independência financeira, aguardar a volta do Senhor Jesus, né? Se lembrar no final. Veja, irmãos, o que é que estamos esperando? Porém, observe que, logo em seguida, o que é que vai falar a palavra do Senhor? O verso 19 fala que ele, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer.
Então observe aqui, irmãos, em primeiro lugar, nós falamos sobre a fonte da nossa fé. A fonte da fé de Abraão estava em Deus, que chama os mortos à vida, que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Observe, amados, que em segundo lugar nós falamos sobre essa esperança em Deus que contraria toda a esperança do mundo, que contraria toda a esperança natural. Agora observe, em terceiro lugar, é nos apresentado a certeza que vence a dúvida, a fortaleza que vence a fraqueza. Observe então, é dito que Abraão não enfraqueceu na fé. E aqui nós temos o que, irmãos? A fraqueza. Observe motivos que Abraão tinha para fracassar. Motivos que Abraão tinha para fracassar na fé. Primeiro, Gênesis 17, ele tinha 100 anos. Sara tinha 90. O seu corpo não tinha vitalidade. O ventre de sua esposa não tinha vitalidade. Segundo lugar, 25 anos de espera, meus irmãos. Você esperaria? Quanto tempo você está esperando? A esperança demorada enfraquece o coração. 25 anos de espera. Porque para tudo há um tempo determinado, irmãos. Muitas das vezes hoje nós somos tão imediatistas, não é verdade? Temos aí os recursos da internet, a tecnologia, cada vez mais a inteligência artificial agora. E nós pegamos uma pipoca, colocamos ali no micro-ondas, não temos nem mais paciência, está ali no fogo, e aperta ali o botão, 1 minuto, está aqui na mão. Precisamos de algo, vamos aqui no Google, está aqui, consegui, está aqui a informação. A pessoa até para organizar a casa agora, põe um robô lá e o robô vai andando e vai limpando tudo. Pronto, tá ótimo, meu irmão, porque eu não tenho mais paciência para estar devagarinho. A automatização, a industrialização, as facilidades que têm vindo sobre a nossa vida, e nós queremos que tudo seja muito rápido, no estralar do dedo, a conexão, a informação. Mas observe, meus irmãos, ainda que os homens tenham acelerado a produção dos alimentos, e com isso tem vindo tanta toxina, tem vindo tanto mal para a nossa alimentação. Mas por mais que os tempos tenham mudado, os meios produtivos tenham sido aprimorados, mas saiba de uma coisa: Deus continua sendo o Senhor do tempo. Deus, Ele continua tendo tempo em suas mãos. E da mesma forma, amados irmãos, que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mas quando nós chegamos diante de Deus, nós somos imediatistas. A pessoa começa orando hoje, daqui a uma semana ele está: meu irmão, Deus não está me ouvindo. Meu irmão, você está quanto tempo orando? Uma semana. Mas parece que Deus não... Meu irmão, vem cá. Abraão, 25 anos esperando. Tu está orando há uma semana, um mês, um ano. E já está dizendo que não adianta, já orei muito, já esperei muito. Um ano. 6 meses. Uma semana. Irmãos, nós não queremos esperar o processo de Deus. Nós não queremos esperar acontecer, nós não queremos esperar para ver Deus trabalhar em nossas vidas. Nós queremos tomar a frente da situação e resolver, e pronto, está resolvido. Eu me lembro quando criança, e sempre eu ficava com raiva quando meu pai, ele respondia, dava essa resposta. Eu perguntava: pai, essa situação, por exemplo, que eu me lembro muito, nós iremos para a casa da vovó, final de semana, a gente vai mesmo? Ele olhava para mim e dizia: Deus proverá, meu filho. Eu dizia: não, papai, eu sei que Deus proverá, mas eu quero saber se a gente vai ou não. Ele: meu filho, Deus proverá. Eu disse: mas como assim, pai?
Meu filho, Deus proverá. O amanhã a Deus pertence. Irmãos, muitas das vezes nós estamos em um automático e nós não conseguimos parar para ver o agir de Deus. A nossa vida está cercada de milagres, está cercada de sinais, mas nós estamos querendo ter uma visão sobrenatural, nós estamos querendo ver o mar se abrir, nós estamos querendo ver a coluna de fogo. Irmão, Deus não vai fazer isso não, meu irmão. Porque Ele nos falou anteriormente de tantas formas, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Às vezes você chega aqui no culto, alguém está pregando a palavra de Deus, falando a Escritura, e você está dizendo, mas eu não tenho resposta. E Deus está falando, mas a sua mente está como fechada, seus ouvidos estão fechados para a palavra de Deus. Deus está a te responder, está te dando direção, está te dando norte, mas você não ouve a palavra de Deus. Você não para, você não reflete, você não medita. Sua vida é um automático, comer, beber, dormir. Irmãos, Deus desliga, corta o fio da tua existência. Tu vai desse jeitinho aí, ó. Pá. Você já imaginou, meu irmão, que Deus pode cortar o fio da tua existência hoje? Eu sei, não tenho tempo não, irmão, minha vida está corrida, eu tenho que ir ali, tenho que ir aqui, tenho que, a minha filha, tenho que ir na academia, tenho que correr, beber, comer, papapá. Tempo para parar, meditar, não tenho esse tempo. Mas Deus pode parar você, meu irmão. Deus pode dizer, agora você vai parar. Você vai parar e você vai aprender a andar comigo, eu quero você juntinho de mim. Irmãos, precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos, amados irmãos, aprender a estar pertinho dEle e desenvolvermos a paciência, desenvolvermos, amados irmãos, o saber esperar e confiar e ver Deus trabalhar em nossa vida. Talvez você diga, olha, Deus, nunca vi Deus agir na minha vida, porque você não deixa, você sempre está trabalhando, você sempre está tomando a frente, você sempre está na frente, você sempre está resolvendo do seu jeito. Até quando você vai continuar quebrando a cara? Até quando você vai continuar fugindo de Deus, achando que você é um Deus, uma deusa? Você não é Deus, meu irmão, você não pode resolver tudo, você não pode consertar tudo. Tem coisa que você tem que deixar ir, você tem que soltar a mão. E dizer, Deus, eu entreguei na tua mão. Aí no outro dia está lá e resolvendo, está na mesma situação. Deus, está em tuas mãos, está. Agora eu vou parar e vou ver a providência de Deus. Há momento, irmãos, que nós precisamos deixar Deus resolver. Tem momentos que é nós que devemos resolver. Mas tem momentos, irmãos, que a situação chega de uma forma que só Deus resolve. Abraão não tinha como, ele poderia ir no hospital, poderia fazer o que fosse. Não havia solução, não havia meios para resolver. Mas nós estamos recorrendo a tudo que estiver ao alcance para depois ir até Deus. Deus é a última situação. Pessoal, já fiz de tudo, agora eu vim para a igreja, agora eu vim para Deus, para ver se Deus resolve aqui. Não, meu irmão. Deus é a primeira pessoa em que nós devemos ir. Deus é o primeiro, irmão. Porque Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Senhor, é com Ele que nós andamos. Quem sabe você vai até o amigo, você foi até a esposa, foi até fulano, foi até o cicrano, mas não foi até Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que busca, encontra, aquele que bate, acha. E buscarão, encontrarão. O Senhor Jesus disse, aquele que vem até a mim eu não lanço fora. Nunca receberemos uma porta fechada de Deus, nunca receberemos um posso não, agora não de Deus. O céu está 24 horas, os 7 dias da semana, e está constantemente aberto. Deus não tira expediente, nem dorme. O guarda de Sião está acordado todos os dias, basta dobrar os seus joelhos, basta ir até a palavra de Deus e dizer, ó Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me orientação, ó Deus, estou com esta situação, dá-me sabedoria para agir, como devo proceder. Mas observe, os homens do nosso dia, os jovens dos nossos dias, eles vão nos influencers.
os amigos da faculdade, os horóscopos da vida. Esses signos tal, eu vou por aqui, eu vou fazer assim. Onde estão aqueles que confiam em Deus? Onde estão os jovens que querem pôr a sua confiança em Deus? Onde está um homem que confia no Senhor? Observe, se a nossa fé não voar com asas celestiais, de modo a vermos muito além de todas as sensações da carne, apodreceremos nos lamaçais desse mundo. Essa bela frase dita por João Calvino, teólogo. A nossa fé, meus irmãos, ela deve tomar asas e voar acima da tribulação, acima da política, acima das situações da vida, acima das dificuldades. Observe que o apóstolo Paulo, ele tinha essa fé, ele dizia: eu estou preso em cadeias, mas a palavra de Deus está solta, a palavra de Deus não está. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está salvando, Deus está trabalhando. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Como você está, meu irmão? Você pode dizer: eu estou numa prisão, estou preso, mas a palavra de Deus não está. A sua mente não está. Voe nas asas, nas águias do Espírito. Liberte-se, liberte a sua mente, liberte o seu coração da inferioridade, das prisões de Satanás, das acusações do diabo, e voe ao trono do Pai e diga: ó Deus, eu creio em Ti, creio na Tua palavra, andarei contigo. Observe que esse texto, quando diz, ele não duvidou da promessa. Observe, Abraão tinha todos esses motivos para fracassar, mas ele não fracassou na fé. E vai dizer no verso 20 que ele não duvidou da promessa. Não duvidou. E no original, essa palavra, amados irmãos, ela vai estar assim, a frase, a construção está bem melhor do que os nossos tradutores, da forma como eles conseguiram traduzir. Vai dizer que, em vista a promessa de Deus, ele não duvidou. Observe, o texto vai dizer, não duvidou da promessa, mas lá vai estar dizendo, no original, tendo em vista a promessa de Deus, ele não duvidou. Sabe o que é isso, irmãos? É que nós, mesmo tendo olhos carnais, nós devemos despertar olhos espirituais, para ver além das dificuldades, para ver além da realidade, irmãos. Esse mundo não é, irmãos, o que aparenta ser. O próprio texto de Hebreus nós lemos que o mundo existe, está sustentado e foi criado não das coisas aparentes, do que nós vemos. Nesse mundo, Deus, Ele é Espírito, há anjos, há providência de Deus, há o Senhor da história, que rege, que governa esse mundo. A nossa vida está nas mãos dEle. Portanto, nós precisamos olhar, irmãos, além dessa situação. Devemos olhar além dessa nossa realidade. E foi isso que Abraão fez. Observe, ele não duvidou da promessa, porque ele tinha em vista a promessa de Deus, e tendo em vista a promessa, ele não duvidou. O teólogo Champlin, ele vai dizer que a incredulidade rouba de Deus a sua glória, portanto lança em dúvida o seu poder e a sua bondade. E é dito que Abraão não duvidou. Por que ele não duvidou? Porque ele já via pela fé a promessa de Deus. Tiago 1:6 diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa não sabe se crê, não sabe se não crê, não sabe se está. Irmão, você é crente no Senhor Jesus? Rapaz, né? Eu creio. Eu frequento a igreja. Eu vou lá aos domingos. Meu irmão, você crê no Senhor Jesus? Ó, meu irmão, eu estou na igreja, estou ouvindo lá a palavra, eu escuto a palavra, todo domingo eu vou, né? Eu vou para a missa. Eu vou lá, recebo, semana sem missa, semana sem culto, semana sem graça. Então eu vou, irmão, é bom, tá lá com os irmãos, é um lugar legal.
Essa é a sua fé. Essa confissão mesquinha, raquítica. É isso que você tem em vista? Um clube social, um ajuntamento, depois do culto, um lugarzinho para estar conversando, para estar... É isso, jovem? Por que você vem para a comunidade dos santos, jovem? Adolescente? Para pôr o papo em dia, para ver, para abraçar, porque tem amizade legal. Você está aqui por causa disso, de amizade. Essa é uma fé débil. Certamente você não suportará nenhum vento da tentação. O primeiro vento que vier pesado, lhe derruba. Porque você não tem raiz na fé. Você não está firmado em Cristo. Você está em dúvida. Você está em dúvida com a palavra dos influências e a palavra de Deus, a palavra da serpente e a palavra de Deus, a palavra do mundo e a palavra de Deus, a palavra da tradição, do que você ouviu, do que você aprendeu e a palavra de Deus. É o que Champlin falou, você rouba a glória de Deus quando você duvida, quando você não fica firme na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos, e é muito objetiva. O Senhor Jesus, Ele vai dizer, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão de dentro para fora. Você deve crer como diz a Escritura, não é como diz a tradição, não é como você acha que diz, não é como você entende, não é como diz a Escritura. Todo o seu entendimento de Cristo, a sua fé em Cristo, deve ser conforme a Escritura. Observe que o apóstolo Paulo, ele diz, o que para mim era ganho, eu reputei como perda. Filipenses 3, 7 ao 9. Eu reputei todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Eu considero como escória. Escória aqui no original é como esterco. Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus, todas as coisas que eu conquistei, o conhecimento, toda a sabedoria, toda aquela minha tradição, eu disse assim, isso aqui não serve. Eu estou deixando tudo para trás, por Cristo. Mas o apóstolo Paulo, passei 30 anos, 40 anos, olha a tradição, olha o quanto eu aprendi, olha o quanto os meus pais, avós, tataraneto, bisneto, ensinou para mim, passou para mim, olha que tradição. O apóstolo Paulo diz, eu considerei tudo isso como esterco, pela excelência da glória do Filho do Deus vivo. O cristão, quando se encontra com Cristo, a joia de grande valor, ele diz, ora, aquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu vi que os homens da terra procuram, a riqueza da terra, os prazeres desse mundo, os deleites, os confortos, nada disso se assemelha, nada se compara. Cristo, a joia de grande valor, o mais belo entre os milhares, a fonte da salvação, a fonte da minha satisfação, Cristo. Não há 2 tronos no seu coração, não há 2 espaços no seu coração, ou está entronizado no seu coração você mesmo, as riquezas, os prazeres, os deleites, ou Cristo, 2 não dá. Remova tudo isso no seu coração. Observe, Abraão não duvidou, porque ele tinha em vista a promessa. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé. Olha, foi fortificado, fortalecido na fé. Como é que se fortalece na fé, irmãos? Dando glória a Deus. E é muito importante agora, essa é a fortaleza da fé, da glória a Deus. E aí, irmão, poderia dizer, mas é fácil, então agora eu vou começar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, irmão, não é isso não. Não faça isso não. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos dar glória a Deus. Ora, podemos. Sempre procuro glorificar a Deus. Mas essa glória a Deus não pode ser uma glória vazia com mera repetição. Está dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória. O que, meu irmão? Pelo quê? Glória pelo o quê? A pessoa não vai saber explicar.
Ele não sabe, assim, Pedro, eu estou dando glória a Deus. Observe que essa glória a Deus você não vai achar escrito. Pode ler o Gênesis todinho, você não vai achar uma vez Abraão dizendo glória a Deus. Você não vai achar. Mas é dito que Abraão foi fortificado na fé dando glória a Deus. Sabe como é que você dá glória a Deus, irmãos? E mais uma vez, vamos usar a Escritura para interpretar a Escritura. O que é que a Escritura diz, irmãos? Sobre dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus está muito mais ligado aos meus atos, às minhas obras, do que a minha fala. Eu posso glorificar a Deus com os lábios? Posso. Mas a glória de Deus, Deus é muito mais glorificado quando tudo aquilo que eu faço glorifica Ele, ou seja, quando eu ajo de acordo com a sua palavra. E observe isto, Matthew Henry, aquele homem de Deus, o puritano, ele dizia, Abraão glorificou a Deus ao confiar nele. Então, Matthew Henry, ele diz o quê? A glória que Deus deu, a glória que Abraão deu a Deus, foi a confiança que ele deu na palavra de Deus. Ele estava dando glória a Deus nisso aí. Ele estava glorificando, estava louvando, exaltando a Deus, tendo confiança na palavra de Deus. Observe, William Hendricks vai dizer, Abraão imediatamente glorificou a Deus, obedecendo sua ordem, em razão do fato de haver assim glorificado a Deus, ele foi fortalecido na sua fé. Sabe como é que você glorifica a Deus, meu irmão? Obedecendo a Deus. Um exemplo como glorifica a Deus. Um exemplo aqui, um exemplo prático. Um exemplo cristalino. Observe que o Senhor Deus, Ele fala na sua palavra. Ele ordena na sua palavra. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Quando eu prego o evangelho, eu estou glorificando a Deus, eu estou dando glória a Deus. O texto vai dizer, Deus diz na sua palavra, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quando eu amo a minha esposa de maneira sacrificial, pronto para dar minha vida pela minha esposa, eu honro minha esposa, eu adorno minha esposa, eu cuido da minha esposa, eu estou glorificando a Deus. Não adianta eu dizer assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e minha esposa, que marido ruim. Está vendo a contradição? Não adianta eu dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e eu comprando e não pagando. Onde Deus fala na sua palavra, seja o vosso dizer sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quando eu ajo conforme a palavra de Deus, eu estou glorificando a Deus. Como é que você glorifica a Deus? Comece a fazer a palavra de Deus. Em primeiro lugar, comece crendo que Deus existe. Em primeiro lugar, comece crendo nele como Senhor, como galardoador. Como você glorifica a Deus? Comece se arrependendo dos seus pecados. Chegue diante dele e diga, Senhor, perdoa-me, lava-me. Sei que não sou digno, mas o Senhor me salvou. Graças dou-te, Senhor, pela minha salvação. Você está glorificando a Deus. Chega na sua casa e começa a orar pelos seus filhos, abençoar os seus filhos, fazer um culto no lar com os seus filhos, como o vídeo que o irmão colocou hoje lá no grupo da igreja. Ensino ali precioso. Chego no meu lar e começo a colocar as coisas em ordem, conforme a palavra de Deus, eu estou glorificando a Deus. Agora observe, se você não tem glorificado a Deus, tem sido um esposo que não tem tempo para a esposa, não tem tempo para filho, você não, estou trabalhando, tenho que trabalhar, tenho que correr, uma pessoa que está sempre na correria. Deus está falando para você, se arrependa nessa noite, você não está dando glória a Deus, você está roubando a glória de Deus.
Você diz, não, a palavra fala, irmãos, na Escritura, não deixando de se reunir. Orem pelos seus pastores. Onde estiver 2 ou 3, ali estarei no meio deles. Eu não preciso reunir, não. Aqui, a igreja é minha casa, quando eu quiser me reunir eu vou. Mas peraí, Deus ele falou, não deixando de se reunir, não deixando de congregar. E a pessoa diz, eu congrego quando eu quiser, se eu não quiser agora eu vou dar um tempo. Não está dando glória a Deus. Está fazendo o oposto do que Deus mandou. Irmãos, aquilo que Deus claramente manda na sua palavra, o cristão ele diz, eu assim farei. Por quê? Porque assim Deus mandou. Assim Deus manda, assim Deus ordena, e isto farei. E o que acontece? Quando eu faço o que Deus manda, eu fico fortalecido na fé. Quando eu venho para um culto e ouço a palavra de Deus, a minha fé é fortalecida. Quando eu dobro meus joelhos e eu oro a Deus pelos meus filhos, quando eu chego na minha casa e trato bem minha esposa, a minha fé é fortalecida em Deus. Quando eu sou fiel à minha esposa, minha fé é fortalecida em Deus. A sua fé, ela vai crescer na medida em que você glorificar a Deus por meio dos seus atos, obras e palavras. Isso fica provado em Gênesis 12:4, a primeira vez que Abraão ouviu a palavra de Deus, ou o que Abraão falou, partiu Abraão como o Senhor ordenara, deu glória a Deus. Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão diz, para onde, Deus? Eu vou te mostrar ainda o caminho. Abraão arruma a mala e sai. Olha só o que diz. Partiu Abraão como o Senhor ordenara. Partiu. Por quê? Porque Deus mandou. Você está vendo um cristão obediente. Aí você diz assim, irmãos, irmão, minha fé, eu não sei se eu tenho fé. Porque você não obedece. O desobediente não tem fé mesmo não. Porque a única forma de ter a fé fortalecida é dar glória a Deus. E para dar glória a Deus eu preciso fazer o que Deus manda. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Se você não obedece, sua fé vai diminuindo dia após dia. Observe outra vez. Gênesis 13:17. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei para você. É Deus falando para Abraão. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Arma a tenda ali, depois desarme, bote ali, depois desarme, bote ali, e vá para um lugar para o outro. Você armando a tenda como um nômade assim. Você fica um mês em um lugar, outro mês em outro lugar. Abraão, a pessoa vai dizer, oh Deus, o que é isso? Mas olha o que Abraão fala. Logo em seguida, irmão, só faz botar um ponto. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos carvalhos de Mamré. Abraão, hora de mudar, Abraão. Feito, Deus, estou mudando. Sem duvidar, meu irmão. Sem titubear. Você poderia ler Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 18, em especial Gênesis 17. Os irmãos veem que Abraão, quando Deus ele falou com ele, aí ele disse assim, ó Deus, vive Ismael diante da tua presença. Do teu filho, Abraão, que tu irás gerar, eu suscitarei uma semente, e nela será bendita todas as nações da terra. Ali estava a promessa de Cristo, o descendente. Abraão disse, Senhor, vive Ismael diante de ti. Deus disse, não é Ismael não. Não é Ismael não. Sara, tua esposa, ela irá gerar. Abraão, com o rosto em terra, ele ri. Mas observe que ele não diz assim, Senhor, tu não podes fazer isso. Não, ele diz, como posso eu? Olha a diferença. Olha a diferença, amados irmãos, do momento em que a dúvida vem ao meu coração. Eu não duvido de Deus. Abraão não duvidou da fé que ele tinha no Senhor. Ele duvidou dele mesmo. Ele falou, mas... Ele ri, ele diz, 100 anos... Sara 90, vamos lá irmãos, Gênesis 17, abre aí rapidinho a palavra, Gênesis 17:17,
Vamos começar do 15, vai dizer: disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, se chamará Sara, porque eu a hei de abençoar, e darei a ela um filho, e abençoarei, será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. 100 anos, e dará à luz Sara da idade de 90. Aí ele diz: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Ele: viva Ismael diante do olho do rosto do Senhor. Mas Deus disse: na verdade é Sara mesmo, viu, Abraão? Na verdade, Deus já, na verdade é Sara, tua mulher, ela dará um filho, e tu chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua, para descendência depois dele. Deus disse: não, é o menino gerado por Sara, e ainda vou dizer mais o nome dele é Isaque. Quem está falando aqui não é um profeta não, irmão. Quem está falando aqui é Deus, Jeová, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama as estrelas pelos nomes e elas vêm, aquele que escala os montes com os dedos, aquele que os habitantes da terra com uma gota d'água no fundo de um balde. Esse é Jeová, o seu nome, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então observe, amados irmãos, que Abraão, ele demonstrou ali fragilidade, mas a sua fé continuou firme. Observe que logo em seguida Deus vem e o corrige Abraão, e complementa e fortalece Abraão. Não, Abraão, é da sua descendência mesmo, é de Sara mesmo. E no capítulo 18, Deus vai dizer: haveria coisa alguma impossível, difícil ao Senhor? Haveria, irmãos, coisa impossível ao Senhor? Deus disse: haveria alguma coisa impossível para mim? E o texto vai dizer que Abraão estava então certíssimo, irmão, estando ele certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele tinha o poder de fazer. Irmãos, esteja certíssimo em Deus. Sabe o que é certíssimo, irmão? Certíssimo, plena certeza, totalmente convicto, totalmente convencido pela palavra de Deus. Certíssimo, convencido, eu não tenho dúvida. Portanto, observe que no verso 22, ele vai dizer: isso lhe foi também imputado como justiça. Então observe, a justiça foi imputada a Abraão, a fé que ele teve em Deus, as obras que ele demonstrou essa fé, as obras que foram praticadas, exercidas por meio dessa fé, tudo isso foi imputado na conta de Abraão como justiça. Então ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus, pela confiança que ele teve em Deus. E observe que o texto vai dizer: isso foi escrito não por causa de Abraão. Tudo isso que nós falamos aqui, irmão, não é por causa de Abraão, não é só por causa de Abraão, não é para colocar o nome de Abraão nos anais da história e dizer: olha que homem foi Abraão. Não, o objetivo de tudo isto até agora é por nós também. Observe o verso 24: mas também por nós, que será tomado em conta, que será levado em consideração da mesma maneira como foi levado em conta para Abraão, é levado da mesma maneira para nós. Oh irmão, você está aqui nessa terra e você está exatamente como Abraão, você é um peregrino como Abraão foi. Observe que assim como o ventre de Sara e de Abraão estava amortecido, estava morto, não podia gerar, assim nós não podemos fazer obras que agradam a Deus. Estávamos mortos no nosso pecado, mortos na nossa mente e no nosso intelecto, mas Deus, que chama os mortos à vida, nos vivificou, nos chamou, nos iluminou. E observe que da mesma forma como Deus falou em Abraão, Deus ele falou com você, Deus ele fala com você hoje. E se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração.
Se hoje ouvires a voz do Senhor, põe a tua confiança, a tua fé em Deus hoje. Não saia daqui sem fazer uma aliança com Deus. Não saia desse lugar. Não feche esse vídeo. Não, de forma nenhuma. Sem antes dizer, ó Senhor, eu sou teu e tu és meu. A partir de hoje, eu seguirei o Senhor. Aonde for, aonde eu estiver, por onde eu andar, ainda que essa igreja se feche, ainda que venham perseguições, ainda que seja proibido seguir o nome de Yahvé, o nome de Jesus, eu irei segui-lo, eu irei crer, porque a minha fé não está nas circunstâncias, eu estou olhando para a promessa, Cristo virá me buscar. Eu não aguardo, a minha esperança não está nesse mundo, a minha esperança está em cima. Eu não aguardo uma cidade melhor, na terra uma Maceió melhor, um Brasil melhor. Eu aguardo uma Jerusalém melhor, uma Canaã melhor, uma Sião melhor. É para lá que eu estou indo, sou peregrino aqui. Em terra estranha eu estou, esse não é meu lar, o meu lar está lá. É para lá que eu estou indo. Nós somos peregrinos, meus irmãos. Solta, irmão. Solta essa terra, solta esse carro. Solta essa paixão, esse amor, essa ganância, esse sonho, esse consumismo. Solta isso, meu irmão. E começa a olhar para a redenção, começa a olhar de onde virá Sião, começa a olhar para cima, para o alto. A tua vida está passando como uma nuvem, tu está indo embora, e tu és um peregrino, quer tu aceites ou não, quer tu creias ou não no que eu estou aqui pregando, você está indo embora. E a minha missão essa noite é convencer você a ir para Sião. É convencer pelo poder do Espírito Santo a você ir para Jerusalém, a você mudar o endereço, é você mudar a cidadania de cidadão da terra, para dizer, olha, agora eu tenho uma nova cidadania, eu sou cidadão dos céus também, eu creio no mesmo Deus de Abraão, eu serei justificado como foi Abraão. Abraão creu, eu também creio. Abraão estava indo para uma cidade melhor, eu também estou. Abraão se apropriou somente para, eu também vou. Abraão era fraco, eu também sou. Deus foi o Deus de Abraão, Ele é o meu Deus também. Aposse-se em Deus nessa noite. Olha o que o texto diz. Nós somos aqueles que creem naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Nós cremos que Jesus foi ressuscitado por Deus de entre os mortos. E quem é Jesus? Observe o que ele diz aqui, ressuscitou Jesus nosso. Você pode dizer nessa noite que Jesus é seu? Será que você pode dizer que Ele é seu? Será que você pode dizer, o meu amado é meu e eu sou dele? Será que você pode dizer que Jesus é seu? Oh não, sou meu Jesus, meu Senhor, sou todo teu. Oh, Jesus, nosso Senhor. Observe aqui nós temos duas coisas, Ele é nosso, possessão, é amor, gratidão, aquele que se apossa de Cristo, que tem Cristo perto, Cristo como Salvador, essa fonte de vida que está próximo a nós, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso Senhor, reverência, temor. Ele é Senhor, Ele não é só nosso, Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da igreja, o Senhor dos reinos, o Senhor da terra, o Senhor das estrelas, o Senhor dos animais, o Senhor de toda a criação. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oh, quão belo será o dia quando estivermos ao seu lado, e nós iremos ver Adolf Hitler se curvar diante dele, e nós veremos Putin se dobrar diante dele, os grandes homens da América, os grandes homens da ONU, que se acham que são grandes, todos dobrarão os seus joelhos, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai.
Nós não nos dobramos em temor e em pavor, mas nós nos dobramos em amor e reverência, porque Ele é nosso. Ó Senhor, Senhor nosso, é nosso Pai que está no céu, é nosso Filho, é nosso Espírito Santo. Que Deus te dê uma fé nessa noite que se apossa, que se apropria de Deus, que abraça Cristo, que beija Cristo, que ama Cristo, que anda com Cristo, que descansa em Cristo e que tem uma fé vivificante em Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Uma vez que nós cremos nesse Senhor nosso, Ele morreu pelos nossos pecados. Está vendo aquele ladrão na cruz? Jesus, ele não era um ladrão, mas ele morreu como um ladrão. Está vendo aquela Maria Madalena, aquela mulher prostituta? Jesus estava ali, pagando pelo pecado da prostituição, sem ser prostituto. Observe quantas mentiras você já fez na sua vida até hoje aqui. Quantas vezes você desonrou seu pai e sua mãe? Quantas vezes você duvidou de Deus? Tudo isso são suficientes para mostrar que você quebrou a lei e você é por natureza o inimigo de Deus. Mas observe esse Senhor nosso, observe esse homem, veja ele agora crucificado, veja ele agora com aquela coroa de espinho em sua cabeça, veja ele agora com aquela lança sendo transpassando as suas feridas, o seu lado. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Ele estava ali ele tomou sobre si as nossas mentiras, as nossas invejas, a nossa desconfiança de Deus. Cada vez que nós desconfiamos de Deus, que a gente diz que Deus não está vendo, que Deus, todos esses pecados, tudo isso foi colocado sobre Ele. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre Ele. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu porque Ele morreu para nos tornar justos. Ele morreu para tirar os pecados que estavam sobre nós, que nós não podíamos pagar, e colocar na conta dele. Ele levou sobre o seu corpo, e com isto ele ressuscita para a nossa justificação. O que isto quer dizer? É que quando Deus ele olha você hoje, Ele vê você sem pecado. Não tem nenhum pecado, nenhumzinho. Não tem pecado. Ainda que nós pecamos, mas diante dos olhos de Deus, é como que nós não tivéssemos nunca pecado. É como que nós não tivéssemos um só pecado. Os santos de Deus. E quando eu falo santo de Deus, não é iluminado, aqueles que alcançaram o nível de santidade. Não, é aquele que creu. Você pode dizer, mas eu sou tão falho, eu erro tanto. Deus olha para você. Quando Ele olha para você, Ele não vê nenhum pecado. Sabe por quê? Porque todo o seu pecado foi lançado no Filho. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Agora eu encerro com essas aplicações. A fé é um dom. Ore a Deus nessa noite, clame ao Senhor. Deus, eu não tenho fé, eu não tenho crido. Ou se a sua fé está pequena, ore como aquele homem que chegou até Jesus. Aumenta a minha fé, Senhor. Segundo lugar, você precisa andar diariamente por meio da palavra de Deus, em oração, ser fortificado pelos meios de graças ordenados por Deus na sua palavra, na comunhão dos santos, na ceia, batismo, a oração, a leitura da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Antes de sair para o trabalho, dobre os seus joelhos, agradeça a Deus pelo dia, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, diga, estou aqui, capitão da minha salvação, meu Deus, meu Senhor, que queres de mim? Qual a missão que tens para mim realizar nessa terra hoje? Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, interceda, ore pelos irmãos, leia a palavra de Deus e vá para a luta, vá para o trabalho, vá para as atividades diárias. Fazendo isso, você desenvolverá uma fé viva,
Uma fé que está combinada com obras de confiança em Deus. Não só dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus. Até o diabo crê, que estremece. Você precisa desenvolver as obras, as quais Deus ordenou e preparou para que andássemos nelas. Retenhamos firmes, irmãos, a confissão da nossa esperança. Fiel é o Senhor que prometeu. Aguardemos a bem-aventurança, esperança e o aparecimento de Jesus Cristo. Todos os dias aguarde a volta do Senhor Jesus. Esteja preparado para a volta do Senhor. A qualquer momento esses céus vão se abrir. Cristo irá descer nas nuvens para buscar a sua igreja. Esteja esperando isto, a glorificação, todos os dias. E fortaleça-se na fé que há no Senhor Jesus. Não deixe, irmãos, que pecados do passado venham na sua mente e diga, você é culpado. Você não vai sair dessa. Você está tapeando. Você não foi salvo coisa nenhuma. Você diz, não, eu estou em Cristo. Eu creio em Cristo Jesus. Cristo perdoou sim os meus pecados. Vença essas tentações, essas acusações de Satanás por meio da palavra de Deus. E continue caminhando, meu irmão. Ainda que venham as flechas de Satanás, tome o escudo da salvação. Bote o capacete da palavra. Ande diante do Senhor, ainda que você caia, mas se levante. Não fique prostrado, caminhe a carreira da fé, vá até o fim. Você não pode ficar para trás. Você não pode naufragar na fé. Deus chamou você, não para ser dos que ficam para trás, mas dos que permanecem e vão até o fim. Tu, porém, irás até o fim. Curve sua cabeça. Ó Deus, preguei tua palavra. Nesse momento peço, Senhor, que o vento do Espírito sopre sobre esse coração, sopre sobre essa mente. O Senhor vem ao Pai, o teu vento que sopra onde quer. O Senhor, Deus, que vivifica quem tu queres, age nesse momento em cada coração. Vivifica, Senhor, esse homem, vivifica essa mulher. Desperta o Senhor para uma vida espiritual. Ó Deus, traz regeneração nesse momento, salvação, transformação, mudança, Senhor, de atitude. Que essa pessoa agora ande confiante diante de Ti, sabendo que é um filho Teu, sabendo que Tu és o Deus do universo todo-poderoso, e que ele não vai fracassar na fé. Não, Senhor. Este irmão que está com ansiedade, esta irmã que está com depressão, esta irmã que está, ó Senhor, pensando em desistir, pensando em parar. Ó Deus, que o teu fogo arda nos ossos, como ardeu nos ossos de Jeremias, e fortaleça os joelhos desconjuntados, e levante os braços caídos. Ó Senhor, aqueles que estão desalentados, para que levantem suas mãos aos céus e digam, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ore agora nesse momento, peça a Deus misericórdia. Ore a Deus onde você estiver agora, clame a Ele por socorro. Diga, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ore agora, meu irmão. O Senhor está aqui para salvar. O Senhor está aqui para regenerar. O Senhor está aqui para transformar. Ele está aqui para mudar a sua realidade por meio da sua palavra. Creia na palavra de Deus. É para você. Não é para quem está do lado, não, é para você. Deus falou com você esta noite. Creia na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.